Amém. Graças e paz, igreja, amém? Amém. Vamos para a nossa palavra, né? A 8ª ministração desse mês, falando sobre o Deus do impossível, né? A ministração de hoje é o Deus do possível, aquele que opera o milagre da fé, ou aquele que opera através da fé. Abra sua palavra, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14 em diante. Então, nós podemos ter um texto base da ministração de hoje falando sobre o Deus do possível, aquele que opera através da fé, ou que faz o milagre através da fé. Em todas as ministrações, né, desse mês, desde o começo até agora, e a última que vai vir, Deus falou das coisas impossíveis, né, para o homem. Tudo aquilo que era impossível para o homem, né? A salvação de uma criança nascida de uma mulher sem conhecer um homem, deu origem a Jesus Cristo. Deus agindo no impossível nas finanças. Deus agindo no impossível através do amor. Deus no impossível agindo na regeneração, trazendo algo novo. E Deus agindo no impossível até depois de nossa morte. E hoje a gente vai falar a respeito da fé. Obrigado. Mateus capítulo 17, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. E quando chegaram a multidão, aproximou-lhe um homem, pôs-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele é lunático e sofre muito, por muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Trouxe aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, ou ó geração sem fé e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino curou, ou o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse-lhe: por causa da sua pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é interessante que nesse texto, Jesus, depois de escolher seus discípulos, depois de soprar sobre eles, dá a eles o Espírito Santo e autoridade sobre os demônios. Os seus discípulos saem para pregar o Evangelho e também expulsar os demônios. Mas chega um determinado momento, os próprios apóstolos, e não eram qualquer um, tentam expulsar um demônio, surdo e mudo, a Bíblia diz, desse jovem rapaz. E na hora que eles vão repreender esse espírito imundo e vão para esse rapaz, esse demônio não sai. E eles ficam intrigados com aquilo. E aquele pai daquele rapaz, aquele jovem rapaz também. Como é que pode, né? Os apóstolos do próprio Cristo vão expulsar esses demônios. E Jesus se ira com eles e fala: trazei-mo aqui. Jesus na mesma hora repreende esse demônio e o demônio sai. Jesus fala para os seus discípulos, aquele povo todinho que estava ali: sabe por que vocês não puderam expulsar? Por causa da pouca fé de vocês. E interessante que Jesus vai usar, tanto nesse texto como outros textos também, né, a figura da fé como se fosse uma semente de mostarda. Lógico que nesse texto aqui, os apóstolos e aquelas pessoas tinham uma fé abaixo do tamanho de uma grão de mostarda. A mostarda, ou o grão de mostarda, né, é uma das menores sementes do mundo. Né? Mas só que Cristo, quando fala essa figura, né, usa essa figura de linguagem a respeito, comparando a fé a um grão de mostarda, ele está dizendo: olha, se você tiver uma fé pequenininha assim, você pode fazer coisas impossíveis para você. Eu vou agir através de vocês. E quando Jesus fala isso, é interessante que esse povo entende muito bem o que Jesus está falando. Deus, ele é um Deus muito didático. Jesus, toda vez que ele vai pregar o seu evangelho, ou vai expulsar um demônio, ele sempre quer ensinar algo ao seu povo.
E quando ele fala, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, você vai fazer coisas impossíveis, Deus está dizendo o seguinte: naquela época, né, quando o semeador saía a semear, e se ele fosse semear um grão de mostarda, a grão de mostarda ela tem um poder muito fácil, né, de ela cair no solo e rapidamente germinar. E a mostarda naquela época, Jesus estava falando com esse povo, era uma mostarda negra ou mostarda preta, né, que alguns semeadores costumavam semear nos campos. Aquela semente rapidamente crescia e dava um arbusto mais ou menos de 1 metro a 2 metros de altura, onde as aves dos céus vinham ali e faziam ninhos, vinham ali, né, procurar abrigo. Deus fez esse comparativo da grã de mostarda ou do pé de mostarda com a fé do ser humano, dizendo que se você fosse capaz, né, de semear a sua fé a cada dia com a palavra de Deus, ouvindo, né, os seus ensinamentos, a sua fé cresceria no tamanho de um pé de mostarda, de 1 metro a 2 metros, ao ponto das aves dos céus virem fazer abrigo na sua fé. O que Jesus está fazendo com isso então, Fernando? Essas aves dos céus são os ímpios, são os gentios. Se você pegar essa semente, plantar e ela crescer, pessoas viriam até você e você conseguiria, logicamente, expulsar um demônio. Conseguiria, através da sua fé, que já foi plantada, já foi regada, já foi germinada, já cresceu, já foi podada, né, trazer essas pessoas até perto de você. Entendeu? Mas só que com isso também, naquela época, quando Jesus falou essa parábola aqui, ele estava dizendo: toma cuidado. E mesmo que vocês tenham uma fé, como um grão de mostarda, e se essa mostarda cresça como um pé, como a sua fé cresça, algumas pessoas vão tentar também matar a tua fé. Aí Deus não tem como agir nisso. E é interessante que no ministério de Cristo você vai ver, né, Jesus tentando agir através da fé no seu ministério. A Bíblia diz que Jesus ele vai até a sua cidade natal, Nazaré, e ele tenta, né, curar pessoas ali. Ele tenta, na sua terra natal, expulsar demônios ali. Mas a Bíblia diz que por causa da pouca fé daquelas pessoas, Jesus não consegue curar quase ninguém. E só consegue fazer pouquíssimos milagres. Olha como é que a falta de fé, né, é avassaladora no meio de uma cidade. Por causa da falta de fé, no meio do próprio povo, da onde Jesus nasceu, Jesus foi impedido de operar milagres ou de operar o impossível naquela cidade. A tua fé, ela tem que ser gerada. A tua fé, ela tem que crescer. Essa fé aqui que Jesus fala, né, o Deus possível agindo através da fé, essa fé aqui não é o dom do Espírito Santo. Essa fé aqui é o fruto do Espírito na sua vida. Lembra? Uma semente ela é plantada, ela é germinada. A cada dia com a palavra do Senhor, que é a água do Espírito. Entende? Essa fé aqui, ela tem que ser regada. Mas como assim, Fernando? Como é que minha fé vai ser regada? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Interessante que os apóstolos, em uma passagem bíblica, depois de ficar muito incrédulos, Jesus fala para ele, a Pedro fala para Jesus: Jesus, acrescenta onde estão a fé. Acrescenta a cada dia, Senhor, a nós a fé. E como é que eu vou acrescentar a fé, Senhor? Ouvindo a minha palavra, né? Vindo meus milagres, regando a cada dia com a palavra genuína do Senhor. Desde o Antigo Testamento, e às vezes a pessoa acha que a fé, ela é do Novo, ou tem muita gente que acha que a fé é somente do crente, mas não. A fé, ela independe de religião. A fé é o livre fundamento daquilo que se espera, das coisas que não se vê. E é interessante que nas parábolas de Jesus Cristo a gente vai ver pessoas que não são cristãs, pessoas que não professavam Cristo, pessoas que eram de outras denominações, pessoas que eram de outros povos, tendo mais fé do que o próprio povo de Israel. A Bíblia diz que um homem, né, um centurião, Cornélio, ele foi até Jesus e tinha um teu servo enfermo em casa. E eu ouvo falar que havia um Jesus ali curando enfermos, expulsando demônios. E ele vai até aquele homem e diz: Senhor, eu sou um homem sujeito também à autoridade. E eu sei que se você lançar uma palavra sobre mim, ou para o meu servo que está enfermo lá em casa, ele será curado. E Jesus vira para o povo, vira para os apóstolos e diz: nunca achei tamanha fé no meio do povo de Israel. E olha que o povo de Israel viu coisas impossíveis aos olhos humanos. Viu o mar se abrir, não é? Viu cair maná do céu. Via o templo, a glória do Senhor descer a Shekinah.
Eles viam coisas impossíveis, mas aquele homem que era romano, que com certeza professava uma outra fé, lá no povo de Roma, lá no Deus Sol, ele chega para Cristo e fala: lança somente uma palavra somente, uma palavrinha só, e o servo está curado. E Jesus fala: vai, o teu servo está curado. E quando ele chega em casa, a Bíblia diz que o teu servo está curado. A fé, crente, toma cuidado, a fé não é tua, não. A fé é aquele que crê. Toda vez que Jesus Cristo foi curar uma pessoa, ele falou: você crê? Você crê? A tua fé te salvou. A tua fé vai fazer o Deus do impossível fazer aquilo que é impossível a você. No Antigo Testamento você vai ver vários relatos. Em Hebreus capítulo 11, diz vários relatos de várias pessoas ali que, através da fé, alcançaram coisas gloriosas e tremendas, que até hoje servem como testemunho para mim e para você. Abra em Hebreus capítulo 11 para você poder ver que não é brincadeira a fé. Hebreus capítulo 11. Olha só a lista de pessoas que, através da fé, alcançaram coisas maravilhosas. Hebreus capítulo 11 diz assim, ó: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nenhuma dessas pessoas aqui viram Cristo, viu? Nenhuma. Eles viram no Antigo Testamento, mas tinham fé daquilo que estava por vir, muitos séculos, muitos milênios depois. Olha só, versículo 3. Pela fé entendemos pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Até para você crer na criação do mundo, você tem que ter fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício que Caim. Até para ofertar, você precisa de fé. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado, foi arrebatado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o arrebatou. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Até para você ser arrebatado, ser transladado, o Senhor te retirar dessa terra, você precisa de fé. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar ao diabo? A Deus. Pela fé, Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu, e para a sua salvação de sua família. Tendo fé, cara. Imagina, Deus chega para você e fala: constrói uma arca, meu filho. Constrói uma arca, vou destruir tudo. Algo impossível para aquela época. Não chovia naquela época. Mas esse homem, através da fé, viu Deus fazer uma coisa impossível, destruir totalmente uma criação dele. E salvar somente ele, sua mulher e seus filhos. E depois de um grande caos, a gente ministrou isso no ano passado, falando sobre o recomeço. E depois de um grande caos, através dessa fé, dessa pequenina fé que esse homem teve, foi capaz de gerar eu e você. Porque nós vimos da criação de Noé após ele, que não tinha mais ninguém no mundo. Olha só como é que a fé desse homem foi incrível. 100 anos construindo uma arca. 100 anos construindo uma arca num lugar que não chovia. Só através da fé mesmo. Abraão, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde. Sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei ainda, Abraão. Somente tendo muita fé de sair do lugar de conforto, de um lugar onde ele tinha seu alimento, a sua água, no meio do deserto, no meio de uma terra desconhecida, por um Deus que ele não conhecia ainda, pelo aquele anjo ou pelo Senhor que apareceu ali, teofanicamente, disse para ela: você ficará grávida. Ela viu, mas ela teve fé. Deus não agiria, né, através de Sara se ela não tivesse fé, não tivesse crido naquela palavra. Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem ter recebido a ele. Pelo que também de um que seja já amortecido. Aquele, né, que a cada dia pode fazer a tua semente de mostarda crescer até se tornar um grande arbusto, até se tornar um doador de fé. Através do teu testemunho, através da palavra que você prega, a fé de outras pessoas que às vezes estão mortas, tá, pode ser ativada. E é interessante que os próprios apóstolos fizeram isso.
E é interessante que aqueles que seguiam a Cristo também fizeram isso com algumas pessoas. Lembra do cego de Jericó? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem teve fé, não teve? O homem cego teve fé, não teve? Mas quem fala para ele? Cala-te, não oportuno mestre. Cala-te, não oportuno mestre. Quanto mais falavam para ele calar a boca, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algo que era impossível para aquele homem enxergar, algo que era impossível para aquele homem ver. Jesus para e falou: peraí, alguém de fé está me chamando. Alguém que creu no impossível está me chamando. E a Bíblia diz que Jesus para e manda aquele cego vir até ele. E Jesus fala: o que queres que eu te faça? E ele fala: eu quero enxergar. E aquilo que era impossível para aquele homem aconteceu. Ele voltou a enxergar. E textos da Bíblia vão dizer que os próprios apóstolos, aqueles próprios que seguiam a Cristo, eram muitas das vezes os matadores de fé. Por não saber, né, como adubar a ser pequenas sementes de mostarda das pessoas. Cuidado para você não ser aqueles que vão arrancar ou matar a semente do seu irmão. Se o irmão tem fé, senta, pregue, leia a Bíblia, escute a palavra cada dia, para que sua fé venha crescer, para que o Deus do impossível possa fazer o impossível na sua vida. Para que você possa ser salvo através da fé. E é interessante que a fé, ela é usada, né? Ela é imprescindível também na nossa salvação. Lá em Apocalipse, capítulo 20, se eu não me engano, vai dizer que uma listinha lá daqueles que não entraram no reino de Deus. É interessante que a primeira palavra é os incrédulos. Crer e fé é uma coisa. Você está aqui, não está? Você chegou no reino de Deus? Não, mas você tem fé que um dia você chegará ali. Se você não crer, se você não tiver fé, você nunca chegará. É interessante, a partir da salvação tem que ter, para Deus agir na sua cura, tem que ter fé. Olha o texto que estava junto com Cristo. Mas a Bíblia diz que a fé deles era menor do que o grão de mostarda. Menor. Se fosse do tamanho de grão de mostarda, eu diria: aquele monte, sai daqui e vai para lá. Mas não conseguiram fazer. Era impossível para eles fazer. Porque eram incrédulos. Não acreditavam em Cristo, os próprios apóstolos. A gente já visto depois, quando Cristo foi crucificado, cada um meteu o pé. Depois chamou cada um, falou: agora sim vocês vão acreditar em mim. E Jesus falou, na sua própria palavra: vocês farão obras maiores do que as minhas. Eu serei o impossível na vida de vocês. Vocês vão ganhar povos, línguas e nações. Vocês não vão ser mais, como está escrito aqui, não serão mais incrédulos, mas serão crentes, terão fé. Deus, ele age dessa maneira, no Antigo e no Novo Testamento, e continuará agindo a cada dia. Que cada dia você possa ler a Bíblia, possa escutar, possa entender e possa regar a sua semente. Eu não sei qual é o seu grau de fé, eu não sei. Seu grau de fé é abaixo do grão de mostarda ou está acima? Eu não sei. Mas eu quero que cada dia, eu, Diácono Fernando, quero que cada dia a minha semente seja regada. Que eu possa regar a minha semente a cada dia. Com a leitura da palavra do Senhor, escutando a palavra do Senhor, aprendendo a respeito da palavra do Senhor, para que a minha semente se torne o grão de mostarda, de 1 metro a 2 metros. Para que você, ou a pessoa lá fora, possa chegar até a mim e ter uma palavra de fé guiando para essa pessoa. Não uma palavra de morte. Porque a pior coisa que tem é matar a fé da pessoa. A pior coisa que tem é matar a fé da pessoa. E os escribas, os fariseus, na época de Jesus, faziam isso direto. Jesus mesmo falava, né? O que eles fazem estão corretos, mas o que eles falam não. Perdão, o que eles falam estão corretos, mas o que eles fazem não estão. Eram matadores de fé. E Deus não podia agir no meio daquele povo por causa disso. Os próprios doutores da lei, aqueles entendidos da palavra do Senhor, né, não deixavam o Deus de possível que apareceram em carne e osso diante deles agir. Mas Deus encontrou ali, no meio do povo de Israel, povo com grande fé. Muitas vezes, povo que não estava no meio do povo de Israel. Povo que não estava no meio da igreja. Você pode reparar. Quando Deus agiu de maneira impossível, como foi com pessoas fora de Israel, ou fora de Jerusalém. O centurião, né? A samaritana.
pessoas etíopes, e dentre outros. Então, cuidado. Tá? Não é porque você está aqui dentro que você tem fé. A fé independe de religião. A fé independe de você é crente ou não. A fé é crer no impossível de Deus. A fé é crer que o Deus pode fazer aquilo, né, que o seu braço é incapaz de fazer. Amém? Você entenda que o Senhor te chama todo dia para regar a tua semente. Deus está te chamando todo dia para você não ser um incrédulo. Deus, ele quer fazer o impossível na nossa vida a cada dia. A cada dia ele chama a gente para fazer coisas impossíveis. Às vezes a gente fala, né? Meu Deus, Deus fala, Deus não está chamando para fazer tantas coisas, mas tantas coisas maravilosas, a gente vê tanto, o céu se abrindo, Jesus andando sobre as águas, Jesus curando enfermos, Jesus fazendo isso. Por que a gente não faz isso todos os dias? Por causa da nossa pouca falta de fé. Nós estamos muitos incrédulos. Muito, mas muito mesmo. Tem gente que não tem, infelizmente tem crente que não crê em Cristo, cara. O cara crê no horóscopo, o cara crê na história da carochinha, o cara crê em tudo, mas não crê em Cristo. Não crê, não tem fé. Uma vez foi dito para mim, Fernando, eu já contei isso aqui. Você vai casar. Você em 11 meses vai casar. Você vai casar muito rápido. Eu crio. Eu crio. Amém? Eu crio. E aconteceu exatamente como o Senhor falou para mim. Por quê? Porque eu crio. Talvez, né? O seu crer ou a sua fé é para uma cura, como foi desse rapaz endemoniado. Talvez você precise de uma causa impossível na área financeira. Talvez você precise do Deus impossível agindo numa doença, numa enfermidade, num câncer, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua casa, talvez no seu esposo para vir para a igreja, talvez na sua esposa para vir para a igreja. Tenha fé que Deus pode fazer ele estar aqui. Tenha fé que essa tua doença pode ser curada. Tenha fé que esse espírito de atormenta pode se afastar de você. Tenha fé no nome de Cristo. Tenha fé. Tenha fé. E é interessante que a fé tem que ser ativada, ela tem que ser praticada. Tem que ser praticada. Eu gosto muito da passagem, né, da filha, aquele rapaz que já estava morto, ele chega até Jesus. Antes de Jesus chegar até a casa dele, aquela mulher do fluxo de sangue, né, toca nele e fala: quem me tocou? Ele fala: Senhor, mas todo mundo te tocou. Ele: não, de mim eu vi sair virtude, de mim eu vi sair poder. E é interessante que aquele rapaz, né, quando vai chamar Jesus, ele observando aquela mulher, a fé dele já é ativada. Porque no meio do caminho, quando ele veio, muitas pessoas também deixaram: olha, oportuno mestre, tua filha já está morta já há muito tempo lá. Mas aquilo ali ativou a fé daquele homem. Aquilo ali começou a movimentar a fé daquele homem. Jesus foi e falou: mulher, você está curada, pode voltar. E Jesus chega até a casa dele e fala: não se preocupe, a sua mente está dormindo. Levanta, dê um alimento para ela. Isso é ativar a fé de uma pessoa. Isso é regar a semente de mostarda daquela pessoa. Jesus, todas as vezes que iam fazer um milagre através do impossível da fé, você pode ver nas parábolas dele, ele sempre procurava, né, agir de uma forma que a tua fé era ativada. Sempre, 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 cara. Sempre aconteceu algo que a pessoa olhava assim: nossa, aconteceu isso. Nossa, aquele Fernando, aquele camarada ali, vai fazer aqui também. Isso ativava a fé da pessoa. Nós temos que ser, assim, ativadores de fé dos nossos irmãos. Nós devemos fazer dessa forma. Não como os apóstolos também fizeram. Né? Eles eram homens falhos, óbvio. Né? Depois entenderam, né, que não deveriam fazer isso. Mas, às vezes, nós estamos fazendo isso. Nós estamos impedindo que o Deus impossível abra na vida dos nossos irmãos. Fernando, sem fé, Deus pode agir de uma forma totalmente impossível na nossa vida? Pode. Pode. Se for o propósito dele, pode. Deus, onde agiu sem fé, sabe onde foi? Onde ele mostrou o maior milagre dele foi no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito. Aquele povo não acreditava em Deus. Só queria sair de lá. Mas foi um lugar onde Deus agiu de maneira poderosa. Abriu o mar vermelho. Aquele povo acreditava que aquele mar ia abrir? Não. A mãe da moeda rápido, através da fé de um homem só, de Moisés. Mas aquele povo era incrédulo, mas Jesus mesmo assim operou. Aquilo foi por um tempo determinado, ok? Mas hoje, você tem que usar a sua fé para que o Senhor faça o possível na sua vida. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você não agradar a Deus porque você é bonitinho, você não agradar a Deus porque você é rico,
Você não agradará a Deus porque você é isso, aquilo, aquilo outro. Você agradará ao Senhor a cada dia pela sua fé, crendo que Ele é o seu único e suficiente Salvador da sua vida. E através do impossível, Ele fez uma mulher gerar um homem, que foi o seu Salvador, que morreu por você na cruz. E essa tem que ser a sua maior fé, acreditar nessa graça de Deus. Amém? Então sai daqui entendendo isso. Sai daqui entendendo que cada dia você tem que regar a tua fé com a palavra de Deus. Estude, leia a Bíblia, ouve pessoas inteligentes a respeito da palavra do Senhor, e a sua fé será ativada a cada dia. A cada dia. Regue a sua semente de mostarda. Regue. Ah, Fernando, eu não tenho semente de mostarda. Fala como os apóstolos falaram: Senhor, acrescenta-me então a fé. Acrescenta-me então a fé. A cada dia. A cada dia. Acrescenta. E cuidados com os portadores de fé. Amém? Pronto de pé, eu quero orar para a sua vida. Coloca para mim aquele louvor da Bruna Carla, por gentileza. Deus é possível. Tudo é possível. O seu Deus não é um Deus mudo. O teu Deus não é um Deus que não possa andar. O seu Deus não é um Deus que não possa estender a sua mão e agir na sua vida de forma impossível, de forma que você não possa ver. Deus, a cada dia, Ele quer regar a sua semente. A cada dia, o Senhor, através da operação de milagres, Ele quer fazer essa semente gerar uma árvore, um arbusto, para que os irmãos, para aqueles que estão lá fora, possam vir até você e receber também essa fé que foi gerada no seu coração. Eu não sei qual é a coisa impossível que está na sua vida. Eu não sei qual é a coisa impossível que está no seu coração. Eu não sei qual é a coisa impossível que você está pedindo ao Senhor, que está orando a cada dia ao Senhor. Eu não sei se é uma cura, eu não sei se é a volta do relacionamento, eu não sei se é a conclusão de um casamento, eu não sei se é o seu filho tirando das drogas, eu não sei se é uma montanha saindo de um lado para o outro, eu não sei se é a passagem de um concurso, porque cada um aqui tem algo impossível aos seus olhos. Mas nós temos um Deus que é impossível e que é especialista nas coisas impossíveis para o homem, mas que tudo é possível para Ele. Tudo é possível para o Deus de Israel. A Bíblia diz: operando eu, quem impedirá? Operando eu, ninguém pode impedir. Nada é impossível para Ele. Pega essa tua causa e ore ao Senhor todos os dias. Fale com Deus impossível todos os dias. Porque nada é impossível para Ele. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia na força do seu próprio braço. Não tente agir no impossível com a sua própria força. Não tente agir no impossível de Deus com o seu próprio braço. Você não é Deus. E tudo é possível para cada um deles, meu Pai. Através de Ti, Pai, que é o Deus do impossível, Deus. Deus, Pai, pode ser possível para Ti. Meu Deus, nada é impossível para Ti, Senhor. Que cada um, Pai, aqui, Pai, tem que entender, Pai, o que realmente é a fé. Que a fé, Pai, é uma semente que é gerada nos nossos corações todos os dias, ó Pai. Que a fé, Senhor, mesmo que pequenina, Pai, como o Deus de mostrar, Senhor, precisa ser regada, Senhor. Para que o Deus impossível possa agir nessas vidas, ó Deus. Meu Deus. Se você tem uma causa impossível para ti, coloque no seu coração. Eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu não sei, Pai, qual é a causa impossível para os teus filhos, ó Deus. Mas, Pai, os seus filhos sabem, Pai. Eles têm dado, Pai, afligidos, Pai. Têm dado, Pai, preocupados, ó Deus. O Senhor, Pai, que é o Deus do impossível, Deus. O Deus de fé, Deus. O Deus, Pai, que acrescenta, Pai, a nossa fé, ó Deus. Age, Pai, na impossibilidade, Pai, desse homem e desta mulher, Senhor.
E vem, Pai, com conflito, Senhor, e age, Pai, no coração e na mente de cada um aqui, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra diz, Pai, que no Antigo e no Novo Testamento, Senhor, homens e mulheres, Senhor, o Senhor, Pai, operou, Pai, o impossível, Pai, na vida de cada um deles, ó Pai. Também, Pai, opera, Pai, o impossível, Pai, na vida, Pai, de cada irmão aqui, Senhor, no nome de Jesus Cristo, ó Deus. Que a fé de cada um aqui, Pai, venha a ser acrescentada, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia, Senhor. Que a fé, Pai, de cada irmão meu aqui, Senhor, venha crescer, Pai, a cada dia, Senhor. Que eles não sejam, Pai, matadores de fé, mas que eles sejam, Pai, regadores, Pai, da semente, Senhor, a cada dia. Através, Pai, da pregação do Evangelho. Através, Pai, da pregação, Pai, da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, tem misericórdia de nós, oh, Pai. Age, Pai, no impossível, Pai, nesta casa, Senhor. Age no impossível, Pai, nesta igreja, Senhor. Age no impossível, Pai, na cada, Pai, longe dessa igreja, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Senhor, vem com mão forte, Senhor. E trata cada um, Pai, dos teus filhos, ó Deus. Agindo, Pai, no Deus do impossível, Pai. Para que o teu nome venha a ser glorificado. Para que o teu nome, Pai, venha a ser exaltado, Senhor. Para que o teu nome, Pai, venha a ser, Pai, cada dia mais, Pai, exulto, Pai, na tua vida. Oh, Deus. Age, Pai, no impossível na vida de cada um aqui, Senhor. Porque, Pai, nos olhos de cada um aqui, Senhor, eles estão vendo, Pai, que a situação é impossível, Senhor. Que a situação, Pai, parece que não vai ter fim. Que a situação, Pai, parece que não vai virar, ó Deus. Mas Deus manda te dizer que Deus fará o impossível na sua vida. Basta apenas crer. Basta apenas você deixar Deus agir. Não é pela sua força, não é pelo seu braço, mas é pelo Deus do impossível. É aquele que age desde o princípio do mundo até a consumação do céu. Assim diz o Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus. Pai, assim te oro, Pai, pela vida de cada irmão aqui presente, Senhor. No nome de Jesus Cristo, aquele, Pai, que acrescenta a nossa fé a cada dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Uma salva de palmas para Jesus Cristo. É o Deus do impossível na nossa vida.